minutos. Deixa eu ligar aqui. Estou chamando aqui. Já são 8 horas e 26 minutos. Eu já estou na linha aqui com o Wilson Silvestre. Silvestre, bom dia. Seja bem-vindo a essa terça-feira, dia 1º de novembro, amigo. O ano está acabando. Silvestre, aqui está um rebu do caramba. O negócio dos caminhoneiros aqui, a BR-040, onde teve um tumulto do caramba, tá? O presidente ainda não se manifestou, não falou nada, está deixando a coisa correr solto. O que você está achando disso tudo, parceiro? Vai dar chibum? Olá, Santana, ouvintes, amigos. Bom, o que era mais ou menos o que a gente já vinha comentando aqui várias vezes, e eu escrevi isso inúmeras vezes, que ganhasse um ou outro seria um momento tenso para o país. Haja vista que a divisão ficou clara na votação, quase 50-50, ou seja, todo o establishment contra Jair Bolsonaro, mas 50% da população mostrou que é anti-PT. Esse antipetismo, dentro desse antipetismo, tem aí em torno de 20-25% do eleitorado que votou em Jair Bolsonaro, que simplesmente esses 58 milhões, desses 20-25%, é antipetista e de centro-direita e direita. Não é só antipetismo. É antipetista, porque o antipetista ele pode votar no PT, vota numa outra circunstância, poderia até, se o PT não tivesse patrocinado uma das maiores corrupções da história desse país, ou talvez a maior corrupção que o país já teve. Então, assim, esse antipetismo, a direita, e com seus extremos, que são uma minoria, a extrema-direita no Brasil não chega a 5%, esses radicais de extrema-direita. Então, assim como do lado da esquerda, tem a extrema-esquerda que não chega a 2%. Então, essa equação, ela era esperada. O antipetismo, ele vai permanecer, e o bolsonarismo, aí entra um ingrediente, chama-se o bolsonarismo. Assim como o lulopetismo virou uma seita, o bolsonarismo virou uma seita. E seita é de pessoas fanáticas, pessoas que não mudam. Ou vocês têm acha que essas lorotas que o Lula fala aí, ele vai cumprir 10% delas? Não vai, é impossível, a gente sabe que não. Nós que lidamos com informação e conhecemos bastidores, sabe a situação econômica do país, a patulé do andar de baixo, tudo bem, eles têm que sonhar mesmo que vai ganhar todo dia na loteria. Então, é isso, e o Lula é a loteria deles. E vai comer picanha, que é um simbolismo, não é impossível, ninguém come picanha, assim, tem que ter poder aquisitivo. E poder aquisitivo com redistribuição de renda, a renda do Estado, que o Estado redistribui, não vai dar para o cara comer picanha. Não vai. Mas picanha é simbolismo, né, Silvestre? É um simbolismo. Não é mas que... de qualquer... esse discurso que tem 50, 30, 40, 20 milhões de pessoas passando fome, morrendo. Olha, é um exagero, a gente sabe que não é assim. Mas essa narrativa da esquerda, a esquerda, ela trabalha quanto pior, melhor. Ou vocês acham que os bolsonaristas estão ajudando o Bolsonaro, contestando o Lula? Não, eles estão ajudando o Lula para radicalizar. E vai radicalizar, vai bater. Aí é onde começa o ovo da serpente. O ovo da serpente... Aí, então, não, isso aí é só uma manifestação, tal, e de repente vira uma guerra civil. Porque já tem gente falando que não vai mais atender às determinações do Alexandre de Moraes. Você vê a que ponto chegou o país. Uma pessoa personificou a justiça. Não se fala mais a justiça, fala assim, eu não vou atender o Alexandre de Moraes. Isso é muito ruim.
Isso é horrível. Mas quem infernizou isso aí foi o Bolsonaro, cara. Aí é que o que chegou a esse ponto por causa do Bolsonaro. Enquanto o Alexandre Moraes estava dando favorável para o filho dele, estava tudo bem. Enquanto o Fachin estava mandando prender o Lula, estava tudo bem. No momento em que ele começou a ser contrariado, ele começou a hostilizar o Supremo. Aliás, ele começou o Supremo desde o primeiro dia que ele pisou lá, né? 2019. Contestando as urnas. Entendeu? Então, a intenção do presidente Bolsonaro sempre foi essa, tá? Ele quer ser um ditador, tá? Sei lá, qualquer coisa desse gênero, tá? Porque não pode contrariar ele. Ele é aquele menino mimado que não pode contrariar, tá? Acontece o país não precisa de ditador. Exato. Ou precisa de salvador da pátria. O país precisa de estadista. E ele não é. As pessoas não têm noção da situação caótica que está o país no ponto de vista de contas públicas. Isso tem reflexo lá na frente. Eu escrevi isso, gente, pelo amor de Deus, basta ver, não é possível que as pessoas não vejam. Eu estou escrevendo isso tem mais de mês. Eu tenho ouvido, conversado com um economista, gente que não está engajado no lulopetismo ou no bolsonarismo, gente séria, gente que pensa o país, gente que tem preocupação. Então, essa conflagração aí, emparedar, isso aí não vai levar em lugar nenhum. O Lula ganhou a eleição, ponto final, acabou, vai tomar posse, acabou. E ele está tão preocupado, o Lula está tão preocupado, que a economia dele vai ser liberal. Vai ser... Não adianta. Ele já chamou o Pécio Arida, o Meirelles está colaborando. Então, pode até pôr um economista lá, digamos, pôr lá no segundo escalão gente dele, mas o mercado espera que o Lula, só o fato dele trazer o Henrique Meirelles ontem, a bolsa, o dólar estava subindo igual um foguete, as bolsas caindo. Só o fato dele sinalizar, chamar o Pécio Arida e o Henrique Meirelles para compor a política econômica, que é o que interessa. Essa é bobagem. Porque é índio, porque não sei o quê, mas isso é bobagem. O que interessa é a economia. Se a economia vai bem, tudo vai bem. Se vai mal, não adianta. Não adianta. Então, só o fato do Lula ter sinalizado ontem que o Pécio Arida, os pais do Plano Real, estão participando do programa de governo, por si só, o dólar caiu, despencou e a bolsa subiu. Ou seja, o mercado sinalizou para o Lula que não adianta ele tentar achar que ele vai inventar tudo aquilo que ele falou de discurso lá. É impossível. Porque a economia é números. Não tem como mudar. Assim como os bolsonaristas acham que vai mudar, não vai, gente. A política econômica, e o Lula precisa entrar no jogo, independente de Bolsonaro, não. Bolsonaro já é passado. A pergunta que fica é: o silêncio do Bolsonaro é uma tática política ou é uma depressão? Essa é a duas perguntas. A segunda eu tenho certeza que não é, cara. Ele está esperando exatamente o roteiro Trump. É o roteiro do Trump, pô. Não tem isso, tá? Mas não tem jeito. Você sabe por quê? É impossível. Ele não tem apoio das Forças Armadas. Ele não tem apoio das instituições. Ele não tem apoio do Congresso. Como é que ele vai fazer isso? O Trump também não tinha nada disso e aventurou. Os malucos lá invadiram o Capitólio. É isso que ele está querendo, tá? Então, do mesmo jeito que o Trump não tinha nenhuma condição e sabia que seria impossível, ele tentou. E o presidente está fazendo a mesma coisa, está na dele. Os malucos aí estão fechando as rodovias, atacando fogo, não sei o que e tal. Uma hora esse troço vai chegar, basta. Aí que ele entra em cena, tá? Esses caras, isso é uma minoria tão pequena que não representa absolutamente nada. E a maioria deles é da classe média rural, não é do grande agronegócio. Não é do grande agronegócio.
Os gatos pingados. Essa classe média rural aí, que tal? Você viu onde aconteceu? Formosa, Valparaíso, Formosa, Lusiânia, Valparaíso também teve, fecharam aqui, entendeu? Aqui a BR, Valparaíso. Então eu fico pensando, Brasília. porque ainda mais o entorno de Brasília, que é uma pobreza de maré. Tudo, haja vista que o Lula ganhou, nisso porque eu expliquei isso ontem. Essas pessoas dependem, 70% da população que vive na região metropolitana de Brasília, essas pessoas, 70%, ela depende de ação pública, seja do município, do estado ou do governo federal. Então, é uma bobagem esses caras achar que vai mudar alguma coisa. Não vai, gente, não vai. Ô, Silvestre, Primeiro, não tem... Mano, o Lula, tá? A preocupação do Lula é o seguinte: pela primeira vez na vida dele, ele virou vidraça. Porque ele vai enfrentar movimentos de ruas, ele vai enfrentar uma série de coisas. Então, isso é que está preocupando ele. Então, ele precisa ter um diálogo com extrema-direita, com direita, não importa. Ele tem que pacificar o país. Se ele não pacificar o país, ele não governa. É isso. Por isso que o Lira, o Ciro Nogueira, já estão conversando com ele. o Centrão já muda, né, cara? O Centrão é que negócio, é o rei da vez, né? Ele acende a vela pro rei que tá no trono, né? Bolsonaro já era. Não, rei morto, rei posto. Novo rei. Acabou. Ciro já foi lá, já pediu a benção, já tá tudo ok, tá? O Arthur Lira também, entendeu? Não foi bem assim, não. Espera aí, deixa eu explicar o bastidor. O Bivar sinalizou, você tem que ver como é que o Serpentário morde. O Bivar, do União Brasil, tentou uma aproximação primeiro com o Lula, lá atrás, antes, até queria apoiar o Lula. Aí teve uma reação muito grande, porque o partido dele é predominantemente de direita. Por que ele queria isso? Porque o Bivar sonha em ser presidente da Câmara. O Lira, espertamente, percebeu essa jogada, correu e falou: não, espera aí, eu sou candidato à reeleição. Foi na Gleisi, que ele tem um bom relacionamento com ela, falou: não, Gleisi, a gente está disposto a ir apoiar o presidente. Então, precou o Bivar. Aí, com isso, o que ele fez? Ele chegou no Ciro Nogueira, que é o que vai liderar o Centrão lá no Senado, e falou assim: Ciro, tem gente querendo ocupar nosso espaço aí, dá um movimento aí, inclusive do PT, para poder reconduzir o Pacheco, já que o Renan Calheiros não vai ter chance, vai reconduzir o Pacheco para a reeleição do Senado. O Ciro, espertamente, óbvio, falou: não, espera aí. Aí os dois chegou: Lula, seguinte, nós estamos dispostos a te ajudar, mas nós também temos nosso quinhão. É o velho Centrão. Tá certíssimo. Isso aí não era novidade nenhuma, né? Então eu estou contando aqui o que aconteceu. Não é o que estão falando, é o que aconteceu. Uhum. Porque eu conversei com o Bivar na semana passada, o Bivar, ele falou: não, esse negócio aí, uns amigos. Quando o sujeito fala isso, significa que ele tá doidinho para pular dentro do bar. Aí eu falei: não deu outra. A reação do Arthur Lira, o Arthur Lira tem todas as chances, porque ele tem controle. Só a bancada ruralista tem me parece que 140, 145 ficou agora, de votos. E a bancada ruralista, ela costuma votar coesa. Então, só ela desequilibra qualquer eleição na Câmara. Aí o Bivar estava aproximando desse povo. Padre, não tem jeito não. É um jogo de poder. Que eu falo assim, o cara chega na patuleia e fala assim: por que eu vou chegar lá, eu vou fazer isso, vou propor aquilo, vai não sei o quê. Ele cai lá dentro daqueles 513. 513, né? 13. Bom, ele cai lá dentro, ele vira baixo clero na hora. Porque os grandes bambambãs é que ditam o ritmo das votações e tudo. E hoje o Centrão
Por que o Arthur Lira quer fazer isso? Porque ele vai negociar o orçamento secreto. Eles vão negociar, porque o Lula não tem como tirar isso deles. Não tem, é impossível. Não tem. Porque para poder mudar, tem que mudar, tem que ter uma lei. E quem tem o controle da lei é a Câmara. A Câmara. Aonde inicia impeachment é na Câmara. Então, o Senado é uma alta corte revisora do Legislativo. Revisora. Nada mais. Tudo inicia na Câmara. E ali, meu filho, ali é um verdadeiro serpentário. É isso. Bom, então, os bolsonaristas podem recolher aí o flap, ir para o hangar, ficar lá quietinho, porque, goste ou não do Lula, ele é o presidente. É isso. Eu conversei também com algumas pessoas aí a respeito do como é que está a caserna e tal, e garantiram o seguinte, tá tudo calmo, não vai ter nada. Isso aí é só marola, não adianta. Aí tinha um áudio que estava falando que era do general Heleno, não sei o que e tal. Aí essa minha fonte chegou e falou, isso é falso, cara, essa voz nem é dele. Isso aí tá inventando aí para tumultuar. General Heleno, eu vi aquela bobagem. Tem nada a ver. É falso. A única coisa que saiu pontual foi do ex-ministro da Defesa, o general... aquele que está doente. Vilas Boas. Vilas Boas. Aquilo ali ele a falou. única coisa que saiu foi a carta dele. Bom, Vilas Boas é uma carta, no ponto de vista da direita, ela está correta. Tecnicamente, ela está correta. Ele está falando que todos os valores vão ser destruídos, o nacionalismo vão ser destruídos, e vai mesmo. O PT vai acabar com esse negócio de bandeira verde e amarelo. Mas não acabou. Aí, desculpa aí, Silvio. O Lula governou 16 anos, a bandeira não mudou, fica todo mundo de verde e amarelo do mesmo jeito, é o símbolo do partido. Não, eu digo nessas manifestações, essas manifestações de verde e amarelo, vai desaparecer. O verde e amarelo sempre foi usado muito mais na época da seleção, alguma coisa assim. O Bolsonaro que se apropriou do verde e amarelo para dizer que era do partido dele, que quem tem verde e amarelo é o Brasil. Mas besteira. Estou brigando com o cachorro que está mijando ali no trem. Bom, desculpa, ouvintes. E o PSDB? Assim. Como é que está o PSDB? Teve 2 governadores ainda. 3. 3? Qual é o terceiro? Eduardo Leite, Raquel Lira e o Eduardo Ridel do Mato Grosso lá. E o Eduardo Leite, a Raquel e o do Mato Grosso. O Eduardo Ridel. Dá para fazer alguma coisa? Mas, em compensação, só elegeu 13 deputados federais. Ixi. E aí? Não, tá virando nanico. Se não correr, e ontem, para poder azedar tudo, o Aécio Neves deu uma declaração, falou: o PSDB SA faliu. Ou seja, o que ele quis dizer com essa frase? É porque coluna não dá para você explicar, muita nota é curta. Mas a frase ele quis dizer o seguinte: aquele PSDB nacional, ele está restrito. Ele ficou restrito a alguns pedaços. Um pedacinho de Minas, um pedacinho de São Paulo, um pedacinho do Rio Grande do Sul. E agora ele tem que reconstruir. Porque só, presta atenção, um partido, cara, que mudou a história do país do ponto de vista econômico, chegar em 2022 com 13 deputados federais. 13. Não fez nenhum pelo Estado, né? Nenhum senador do PSDB foi eleito. Nenhum. O Serra e o Gereissati pegaram o boné e foram embora para casa. Então, assim, mingou de tamanho. A salvação do PSDB é fundir com Cidadania, com outros partidos aí mais de centro-esquerda e tentar soerguer. Caso contrário... mas aí não é mais PSDB, né? Aí já não é mais PSDB. A direita, presta atenção, caros ouvintes, a direita não está mais envergonhada, ela assumiu o papel dela como protagonista. Essa manifestação é dos extremos, mas a direita, culta, inteligente, que lê, que pensa,
ela perdeu a vergonha de dizer eu sou de direita. E ela está aí para ficar. Acabou. O Lula e qualquer um outro governante que assumir de esquerda, daqui para frente, ele vai ter uma oposição, coisa que nunca teve. Agora vai ter. E não dá mais para comprar centrão, não tem dinheiro para isso, porque as redes sociais, existe uma oposição orgânica. Oposição orgânica era aquilo que o PT fazia no passado. Todo mundo descobre uma coisa ali, vai para todo mundo. E outra coisa, a máquina pública agora não está dominada só pelo PT. Tem muita gente que vai passar informação do que está fazendo nos bastidores. Então, por exemplo, agora, todas as informações que o PT recebia na campanha eram de funcionários públicos lá de carreira, que não tem jeito de ser demitido, que passavam para o PT. O pessoal da Receita, do Tribunal de Contas, da União, da Receita e do Banco Central, passou os números tudo para e do Tesouro, forneceu o Lula o tempo todo dos números, como estava a economia. Então, assim como eles tiveram esses caras, a direita vai ter gente passando isso para eles. Então, é o que está em jogo agora, é isso, meu cara. 21 minutos. Peraí, para terminar aqui, você ainda tem um negócio aqui, porra. O Rodinei Miranda não quis ir para o Rogério Cruz, não, é? Pois é, amigos, está na coluna xadrez do jornal hoje.com. Basta acessar lá e essas e outras notícias. O Rodinei, o ex-secretário de Segurança Pública de Ronaldo Caiado, foi candidato em uns pífios votos. Ou seja, a bandeira de segurança já não vale mais. Agora é fome e emprego. E o que predominou no debate. Então, ele perdeu a eleição. Os republicanos de Brasília, aí leia-se Vanderlei Tavares, indicou o nome dele, ele é ligado ao pessoal de Brasília, indicou ele para ser o secretário de governo de Rogério Cruz na prefeitura. Aí ele declinou, agradeceu ao Rogério, falou que está bem, ele já está prestando consultoria na iniciativa privada e não vai voltar para a atividade pública por enquanto. Foi isso. Então, essa é a história. Enquanto isso, então, salve quem puder no governo Caiado. Vai dançar? Pois é. Tem muita gente. Então, é a velha história. Não só no governo, mas aí também no GDF. Ontem eu conversei com gente no Distrito Federal, meu Deus, está assim, todo mundo, porque o Ibanez já avisou que vai demitir todo mundo, decretão. O Caiado tem que fazer a mesma coisa, precisa agasalhar o pessoal dele. E na Alego está aquela... Mas não é sacanagem, Silvestre? Já tem 10 anos que está na Alego, comissionado, porque o presidente leva os seus, aí negocia com o próximo presidente para manter os caras, o cara vai trazendo, então está inchada. Está previsto a demissão de 2.200 funcionários na Alego. Ave Maria, sacanagem, cara. Não, é triste. Esse negócio o negócio de comissionado é isso. É isso, porra. A alegria dura muito pouco. Bom, para finalizar, o Daniel Vilela vai ser a ponte entre Caiado e Lula? Como é que é? O Daniel Vilela vai ser a ponte? O Daniel... É o seguinte, porque o Daniel Vilela é muito ligado a Tebet. Até ele ficou até meio... Você vê que o Daniel não manifestou em momento algum que ia apoiar o Bolsonaro. Lembra? Ficou quieto. Não tem declaração dele, não tem manifestação nenhuma que ele iria apoiar o Bolsonaro, já que o Caiado estava apoiando. Resultado. Isso foi uma estratégia, já que ele é ligado a Simone Tebet, ele é amigo da Simone. E ele vai ser a ponte, ele vai ser a ponta de lança do diálogo do Ronaldo Caiado com o governo federal via
Daniel Vilela, o vice. Esse vai ser o papel mais importante dele. Maravilha. E, consequentemente, isso reforça quem? Fábio Mossoró. Diretamente, Fábio Mossoró é o beneficiário disso. Por tabela, né? Por tabela. Por tabela. Não, claro. Por tabela, se entendeu? ele tiver uma demanda no governo federal, você tem dúvida de que o Daniel não vai ajudá-lo? E não só isso. Por exemplo, o MDB tem voto, tem o Célio Silveira. Isso aí. Tem a Barussa do MDB. Então, o MDB de Goiás tem voto. Tem mais do que o PSDB. E a Leda, por sua vez, obviamente, o Fábio estava apoiando o Jair Bolsonaro e o PSDB apoiando o Lula, né? O PSDB apoiou o Lula. Foi. Aí o resultado foi que a Leda ficou do outro lado. Isso significa que o embate Fábio e Leda vai continuar. Embora a Leda não seja candidata a deputada ou a prefeito, e nem o Fábio, mas ambos vai estar de lados opostos defendendo os seus indicados, ou pelo menos quem estiver apoiando. Tudo indica que há a possibilidade, dependendo da negociação, eu vou revelar aqui, embora meu tempo esteja na 26. marca do pênalti, 26. mas há a possibilidade do Plácido, o Plácido descolar já descolou do Fábio Mossoró e aproximar da Leda. Essa aproximação dele com a Leda significa que o Plácido pode ser o candidato apoiado pela oposição ao Fábio Mossoró contra o candidato dele. Quer apostar que não vai acontecer isso? Ele vai tentar, mas eu acredito que a Leda não vai embarcar nessa. Por quê? No passado já foi tentado, pô. E foi exatamente o chute que ele levou e ficou com raiva. Aí ele veio, na época da Lucimar, aí ele veio apoiar o Fábio. Entendeu? Ele queria ser o indicado da Leda, naquela situação que a Leda saiu, ele correu atrás. Não, mas você está olhando só para o passado, retrovisor. Você tem que olhar para frente. Não olha para o passado. O passado é só uma referência para a gente entender o presente e projetar o futuro. Amigo, a Leda tem outros planos. E não eu garanto que não passa pelo Plácido, não. Pode ter certeza disso. Tá? Mas quem? Ela não tem outro nome? Engano seu. Engano seu, tá? A Leda realmente é aquele negócio. Ela entrou pro Serpentário e sabe jogar bem. E ela joga, tá? Entendeu? Agora... O PSDB precisa jogar bem pelo seguinte, porque senão eles é aquilo que eu falei há pouco. Ele tende a desaparecer. Porque tem outro detalhe, Silvestre. Em tese, o Plácido vai ficar 2 anos sendo vereador mortal. Não é presidente de Câmara. Não vai estar no auge. Tá? Não, mas por exemplo, o Wilde Cambão ficou magoado, foi eleito, ficou magoado com o Pablo. E o aliado dele é o Plácido. Hoje é o Plácido. Mas eu quero saber o seguinte, vai sustentar 2 anos o Plácido aí, né, em campanha, antes de chegar? Aí que tá. Vai, né? O Plácido deve... Ele deve articular junto à Assembleia Legislativa, ele vai buscar apoio. Vai, entendeu? Enquanto isso, alguém que estiver na Câmara como presidente tem mais chance, tu vai ver só. Entendeu? Ou com o apoio do prefeito. Amigo, amanhã é finados, a gente não vai trabalhar não, né? Não. Certo? Vamos respeitar os mortos. Vamos respeitar os mortos, que os vivos aqui já dá muito trabalho, cara. Um abraço, dá um abraço na Adriana e até amanhã. Amanhã não, até quinta. E até quinta. Até terça. Quinta, Fala rapaz. um pouquinho aqui. Fala um pouquinho. Bom dia, Adriana. Bom dia, Adriana. Bom dia, meu amigo. Um forte abraço para você. Bom final de semana. Com Deus. Calma, ainda está no meio da semana, Adriana.
O Wilson me coloca para falar na rádio. Um abraço. E é nóis. Entrevista ela aqui, ela votou no Lula. Votei mesmo, com muito orgulho, entendeu? Fui de direita, tinha votado no Bolsonaro em 2018, foi uma decepção. Nunca foi direita, porque uma pessoa que foi de direita, ela não deixa de ser direita. Sempre fui. Tenho foi. 52 anos de idade, nunca tinha votado no PT, foi a primeira vez. É isso aí. Eu também, Adriano, fiz igual a você. Né? Contra gosto, votei no Bolsonaro na passada, por opção, e agora de jeito nenhum. Entendeu? Pois, então, 2. Então... Bom, gente, vocês acabaram de ouvir a dona Adriana Kelly de Moraes, eleitora do Lula, que falou nesse momento aí para o Programa Livre da Rádio Jornal Metropolitana, falando daqui para o mundo. Um abraço, fui até depois de amanhã. Quinta-feira. Uma bela quarta-feira. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Um abraço.